Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. E no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O pecado entrou com Adão e Eva no Gênesis, e uma das primeiras coisas que eles fizeram foi ficar com medo de Deus. Se esconderam, tinham vergonha. E o pecado ele se alastrou, pela humanidade. Todos somos herdeiros de Adão e Eva, e todos nós, de certo modo, somos inclinados a algum tipo de pecado, cada um na sua fraqueza. Cada pessoa tem uma fraqueza diferente da outra. Cada pessoa tem uma má inclinação mais forte dentro de si. Não é igual para todo mundo. E conforme nós vamos adentrando nessa nossa má inclinação, mais nós nos afastamos de Deus e mais nós temos vergonha de Deus. Mais o nosso coração fica endurecido para as coisas de Deus. Porque Deus se transforma como que num inimigo. Aquele que vai tirar o brinquedo que a criança tanto está gostando de brincar. Então ela está ali brincando, aquela brincadeira, aquele pai chato chega, vamos parar com a brincadeira, A criança não quer parar. Então o coração, por causa do pecado, se endurece. E é isso que a primeira leitura nos diz hoje. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. E isso na carta aos Hebreus, uma das cartas mais teológicas que nós temos. Ele está dizendo que o Espírito Santo está declarando algo que está no Antigo Testamento. Ou seja, o autor da carta, ou os autores que dizem até que essa carta foi de uma escola teológica, disse que aquilo que estava no Antigo Testamento era o Espírito Santo falando. Escutai o que declara o Espírito Santo. E o que declara o Espírito Santo? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram colocando-me à prova, embora vissem minhas obras, durante 40 anos. Às vezes nós dentro da igreja somos esses, que vemos as obras de Deus e mesmo assim a gente não se converte. E mesmo assim às vezes nós temos um pecado de estimação e a gente fica provando Deus, provocando Deus, tentando a Deus com o nosso pecado. Por isso me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Então a pessoa se auto-engana. Não, isso não é tão ruim não, Deus vai me perdoar, nem é tão pecado assim. Assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Isso é muito grave, A pessoa fica brincando com Deus, e Deus pode jurar na sua ira, Não vai entrar no meu repouso prometido. Cuidai, irmãos, que não se achem algum de vós com um coração transviado. Ou seja, o que é um coração transviado? Um coração que não está na via de Deus, está em outra via. Transviado pela incredulidade
levando-o a afastar do Deus vivo. Então, a pessoa que já não tem mais fé, acredita em Deus, mas em algumas coisas não acredita. Daí ela vai fazendo a sua própria religião, né? a sua própria maneira de viver, né? Não segue os caminhos do Senhor, não segue os mandamentos do Senhor, é desobediente, né? E a desobediência, né, é gravíssima. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, ou seja, enquanto ainda dar tempo, anime o outro, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos companheiros de Cristo. Companheiro, a palavra companheiro significa aquele que come o mesmo pão. Companheiro. Tornamo-nos companheiros de Cristo, contando que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Então a carta aos Hebreus é uma que pega no pé dos cristãos, que começam com todo o impulso do coração, apaixonados por Deus, mas aí vai passando o tempo, vai enfraquecendo, já vai indo por outros caminhos, já não é mais aquele amor, aquele brilho no olho de ver Jesus vai diminuindo, né? O seu amor a Jesus Cristo vai diminuindo, daí ele vai ficando meio morto, né? Meio fraco. Não podemos deixar isso acontecer. Devemos manter a nossa confiança inicial. Mas, né, temos esperança, né, porque apesar dos nossos pecados, né, Deus nos perdoa. Né, e o Evangelho hoje vai nos dizer, né, um leproso chegou perto de Jesus e ele estava, isso é muito importante, de joelhos e pediu. Esse leproso, ele não tem nome. Por que ele não tem nome? Porque ele sou eu e é você. Esse leproso somos nós, que já não precisamos ter vergonha de Deus. Então, às vezes a gente fica envergonhado, nossa, mas Deus vai me condenar pelo meu pecado. Não, Jesus não tem vergonha de nós, não tem vergonha das nossas lepras. Ele quer nos perdoar, e a palavra perdão significa um hiperdom. Deus quer nos dar um hiperdom, aquilo que Ele tem de mais precioso, nos limpar. E o leproso disse para Jesus: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele. Isso é muito importante. Os sacramentos são o toque de Deus. Então, quando nós vamos aos sacramentos, Deus nos toca. Na mesa da Eucaristia, o pão a gente sente, a gente toca. É o toque de Deus. Na confissão dos pecados, você fala e Deus te toca pelo sacerdote. E na confissão acontece exatamente o que está acontecendo aqui. A pessoa chega com as suas lepras do pecado, contrita, não querendo mais aquilo, de joelhos, pede para Jesus: Jesus, se queres, tem o poder de me perdoar. Se queres, pode me curar. Eu já não consigo mais. E isso é muito importante também. Às vezes nós temos pecados que a gente não consegue vencer, e a gente não quer mais ele, mas a gente já cansou de lutar, às vezes pelas nossas forças, né? Pela minha força. Então como fazer? Vai até o sacerdote, se ajoelha perante Deus, contrição, e pede: Jesus, me cura. Então o que Jesus fez? Cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele, porque Jesus não tem vergonha dos nossos pecados. Por maior que seja algo que você fez, Jesus não tem vergonha de você e toca em você. Porque o que acontece com o leproso? Se você vai e toca no leproso, como é que você fica? Com lepra. É a mesma coisa uma pessoa cheia de terra e outra branquinha, acabou de sair do banho. A pessoa vai lá, vem, me dá um abraço. Daí a pessoa dá um abraço. A pessoa que está suja, suja aquela que está limpa. Com Jesus não acontece isso.
ele, estando limpo, quando toca aquele que está sujo, deixa aquele que está sujo limpo. Olha como que é a questão da confissão. Eu quero, fica curado. Então, na confissão, eu quero, está perdoado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Qual é o seu pecado? Você tem algum pecado? Às vezes grave, às vezes não. Mas se você tem pecados, confie na misericórdia de Deus. Caminhe com a misericórdia. Vá até Deus. Mesmo que você seja um grande pecador, que tenha todos os pecados em você, desde o pecado de Adão, o pecado de Pedro, o pecado de Judas, o pecado de Hitler, o pecado de todas as pessoas ruins que já passaram por esse mundo, estejam todos em você. Se você for até Jesus e falar: Jesus, me perdoa, no mesmo instante você sai perdoado. No mesmo instante. Não há pecado que Deus não perdoe. Não existe. Somente um. Aquele pecado que a pessoa não quer ser perdoada. Aquele pecado que a pessoa quer levar com ela, que ela não desiste, que ela não luta. Então esse pecado não tem perdão, porque Deus não pode fazer nada. A pessoa quer se manter nele, e a gente tem que gravar uma máxima: Deus nos perdoa do pecado, mas não nos perdoa no pecado. Vamos repetir isso? Deus nos perdoa do pecado, mas não nos perdoa no pecado. Então nós temos que cuidar para não morrermos no pecado. Isso que é o mais importante. Santo Padre Pio vai dizer: a morte vai te levar para o céu ou para o inferno, dependendo da situação da tua alma. Então, se a nossa alma estiver jogada no pecado no instante da nossa morte, fazendo a travessia, não tem mais perdão. Já era. Não tem segunda chance. O purgatório não é uma segunda chance. O purgatório é para os santos. É os santos que vão para o purgatório. Os pecadores que morrem no pecado mortal, todos eles, sem exceção, vão para o inferno. Vão para o inferno. E isso é gravíssimo, isso está no catecismo. Não tem como uma pessoa que morre no pecado mortal se salvar. Não tem como. Ela morre na inimizade com Deus. Enquanto a pessoa estiver nessa vida, ela tem salvação. Mas a partir do momento que ela morre, se morrer no pecado, já não há mais o que fazer. Porque daí já não é mais o tempo da fé. Aqui, lembra a primeira leitura? Que nenhum coração se transvie pela incredulidade. Depois que morre, já não é mais a fé, é a visão. Depois que morre, a gente vê o purgatório, a gente vê o céu e a gente vê o inferno. Então, as pessoas ali no pecado grave, e a igreja vem e fala: sai do pecado. Daí a pessoa não quer, está dura. Não, vou continuar na minha vida pecaminosa. Vem o Espírito Santo e fala para a pessoa: sai do pecado. A pessoa não sai. O catecismo, a palavra, os amigos, as pregações. A pessoa: não, porque não é bem assim, né? Depois que eu chegar lá, eu me vejo com Deus. Aí a pessoa realmente morre daquele jeito. Aí chega lá, aí ele vê o inferno, né? Fala: nossa, existe mesmo, e eu tenho que ir para lá. E aí ele não vai conseguir falar para Deus: Deus, me perdoa, porque ele já está bem. Então tem que ter fé agora, é na nossa caminhada agora, para a gente não morrer no pecado. Mas enquanto estamos vivos, ainda há esperança. Enquanto estamos na carne, sempre podemos ser perdoados. Santo Cura de Ars vai dizer algo muito bonito. Se um padre estivesse em confissão na porta do inferno, o inferno estaria vazio, porque todos iriam se confessar com o padre. Todos. Porque eles não querem estar lá.
Eles querem se livrar do pecado, mas já não tem mais tempo. O tempo é agora. Meu tempo se foi. Acabou a esperança. Na porta do inferno está escrito: deixe a sua esperança para trás. A esperança acabou. O tempo da misericórdia é hoje. O tempo de se converter é hoje. Não deixe para amanhã a conversão de hoje. Nem que seja nas coisas pequenas. Porque de abismo em abismo a gente pode cair no abismo grande. Que nem diz Santo Agostinho. O pecado venial é como um passinho, em direção ao abismo. Se a gente não cuidar, a gente cai no pecado grave. Então são passinhos e passinhos que, se a gente não cuida, se a gente vai fazendo isso, não vai tomando conta da nossa alma, vai manchando pequenas manchinhas, aí o coração, pelo pecado venial, vai se endurecendo, vai ficando duro. Aí, quando se endurece, aí cai no pecado grave. Aí já está duro mesmo, e se endurece mais. Aí a pessoa quer pecar mais e mais e mais e mais. Pode reparar, a maioria das pessoas que saem da igreja, não sei se 50% ou mais, é porque começou uma vida de pecado grave. Aí naquela vida de pecado grave ela já não consegue mais se converter, ela não quer mais. Então incomoda ela estar na igreja. Ela fala assim: não, eu vou ficar lá longe, com vergonha de Deus. Não muda. Então, meus irmãos, que nós possamos rezar por essas pessoas e por nós mesmos, e nos converter a cada dia, sendo esse leproso que vai até Jesus e pede misericórdia, na certeza de que dali vai sair perdoado, purificado, porque Deus é misericordioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.